Bom, eu não sei se vocês já sabem disso, né? Acho que quem é mãe, quem é pai, quem lê jornal já sabe que este Umpa-Lumpa abestado, que os Estados Unidos chamam de presidente, esse Capitão Planeta do Anticristo, resolveu agora atacar de pseudocientista, apoiar o Kennedy, que é um secretário de saúde lunático, que ele colocou lá para cuidar da saúde norte-americana. E no meio disso tudo, eles resolveram afirmar. Eles já são. Lembrando que esse cara que ele colocou como secretário de saúde é um cara anti-vax. Então, já é um cara que a ciência, que a galera da ciência, sim, tem profundo desgosto em saber que é secretário de saúde da suposta maior nação do mundo, né? Nação mais poderosa do mundo. Então, o abestado anti-vax e o Umpa-Lumpa, Capitão Planeta do Anticristo, resolveram afirmar nessa segunda-feira que o aumento do autismo no mundo se deu porque as pessoas estão consumindo Tilenol durante a gestação, por conta de uma substância que existe no Tilenol, chamada acetaminofeno, tá? E ele afirmou que a equipe dele descobriu que existem vários estudos que corroboram que tanto as vacinas, ele chegou a mencionar as vacinas, tá? Que é um outro mito de que vacinas causam autismo, que as vacinas e que o uso de acetaminofeno já estava comprovado cientificamente que causava o autismo, o aumento de números de pessoas no espectro autista. Gente, essa semana eu fico imaginando o caos que deve estar acontecendo dentro de vários consultórios de obstetras, de pediatras que estão escutando isso e devem ter várias grávidas, gestantes preocupadíssimas, mães de primeira viagem preocupadíssimas com o consumo desse remédio. É importante que vocês saibam que tratar febre, né? Então, se você está com febre durante a gestação, o paracetamol, né? O Tilenol, ele é o analgésico mais seguro que a gente tem hoje para consumo na gestação, de acordo com a ciência. Não dá para tomar ibuprofeno, por exemplo, né? E aí a gente tem um sujeito que nem cientista é, né? Que resolve brincar dentro de uma postura que ele tem ali, né, como presidente, resolve brincar de cientista e fazer uma afirmação dessa que vai causar, não, que já está causando, né, um tumulto entre mães, assim, inacreditável, né? Inacreditável. Eu trouxe aqui para vocês o seguinte: a gente tem um estudo publicado na JAMA, que é uma das maiores e mais respeitadas revistas científicas do mundo. Esse estudo é um estudo publicado em 2024, tá? Um estudo que foi feito com mais de 2 milhões e meio de crianças, 2 milhões e meio de crianças nascidas na Suécia, tá? Então, olha só que interessante. A gente pegou um número grande de crianças, comparou irmãos, que isso é uma coisa muito importante, porque quando a gente compara irmãos, a gente está avaliando e tirando desse estudo o peso da genética, tá? Que é uma coisa muito, muito importante, ok? A gente tem fatores hoje, né? A grande explicação para o autismo, que a gente, assim, pouco que a gente sabe, né, das causas hoje do autismo, são variáveis, mas, assim, o grande peso da genética influenciando essa situação, né? Então, a gente tem genética, hereditariedade,
A gente tem alguns estudos hoje que já falam sobre exposição à poluição durante a gestação. A gente fala sobre o fator do pai mais velho, ou seja, o homem mais velho, isso pode influenciar, pode aumentar o risco da criança nascer, né, com o transtorno do espectro autista, tá? E o que eu acho mais interessante é o seguinte, gente, as pessoas não comentam sobre essas situações. Essas situações, elas já estão mais corroboradas por estudos científicos, ou seja, a questão da hereditariedade, a questão da exposição à poluição, a questão do pai mais velho, tá? Do homem, ou seja, do DNA masculino poder gerar mais risco de você ter um filho autista. Por que eu acho curioso a gente não falar sobre isso, né? Porque por muito tempo, no século passado, as mulheres carregavam um peso muito grande. Quando o filho nascia autista, muitos médicos e psiquiatras defendiam que era a mãe que gerava o filho autista, que era uma responsabilidade da mãe. Inclusive, existiam psicanalistas, tá? Que na época, lá atrás, né, lá no século passado, defendiam uma teoria chamada teoria da mãe geladeira, né? Onde eles falavam que o comportamento da mãe, as neuroses da mãe, fariam com que a criança desenvolvesse autismo. É uma bizarrice que não tem comprovação científica. Eu quero deixar isso muito registrado aqui. E voltando para cá, esse estudo aqui é o estudo mais confiável que a gente tem hoje, tá? Sobre esse tema do acetaminofeno. E olha só, eu vou ser muito prática com vocês aqui, ó. Aqui. Descoberta a conclusão desse estudo. A conclusão desse estudo, eu vou ler para vocês. O uso do acetaminofeno durante a gravidez não está associado com o risco que a criança ter, né, autismo, TDAH ou deficiência intelectual. Nessa análise que a gente fez aqui com esses irmãos, com essas olha só, gente, 2.500.000 crianças. É muita gente, tá? É um estudo muito bom, muito grande. E o método dele, mais do que a quantidade de pessoas analisadas, o método que foi utilizado nele é um método correto, cientificamente falando, tá? Então, tudo isso implica no quê? Implica em dizer que as associações de acetaminofeno com autismo, ou acetaminofeno com TDAH, observado em outros estudos, tá? Podem ser atribuídas ao que a gente chama na ciência de fatores de confusão, de confounding, que ele está chamando aqui em inglês. O que são esses fatores de confusão? São variáveis que você às vezes não consegue controlar nos seus estudos, que interferem no resultado daquela experiência, daquela avaliação, daquela hipótese que você está investigando, tá? Então, esse estudo é um estudo que tranquiliza nesse momento as mães que estão preocupadas se devem tomar ou se não devem tomar esse remédio, tá? Eu trouxe aqui para vocês duas pessoas nas quais eu confio muito. Primeiro, um pediatra chamado Dr. André Laranjeiras. Eu vou até deixar o Instagram dele aqui embaixo, tá? Vou dizer para ele que, inclusive, eu utilizei um vídeo dele aqui, porque eu quero que vocês vejam o vídeo dele. A gente vai fazer um mini react aqui e depois eu vou te mostrar o vídeo do Léo Costa, que é especialista em prática baseada em evidências, ou seja, práticas na saúde baseadas em evidências científicas, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para você. Quase toda grávida usa paracetamol. Mas e se eu te contar que teve um estudo grande
que mostrou resultados que ninguém esperava. Há alguns anos atrás, vários estudos, como por exemplo, um estudo dinamarquês, um estudo norueguês e até estudo de biomarcador em cordão umbilical, descobriram uma associação entre paracetamol e o risco de autismo e TDAH na gravidez. Esses riscos não se confirmaram. Chegaram até o ponto de criar listas sobre o que uma grávida poderia usar e não usar na gravidez para diminuir esse risco. Mas houve um estudo sueco com 2 Aqui o Dr. André vai mencionar justamente esse estudo que a gente acabou de olhar, tá bom? milhões e 500 mil pacientes analisados e as gestações com e sem paracetamol, e eles não descobriram risco. E por que é importante falar isso? Que quando você compara irmãos, o fator familiar, genético e ambiental entra nessa conta. E esse é o resultado que ninguém esperava, porque com ele a gente consegue concluir de que não existe associação entre o uso de paracetamol e o risco de autismo durante a gestação. Perfeito. E nesse ano, uma revisão que vocês vão ouvir falar muito dela, né? Ó, agora ele vai mencionar um estudo que tem sido utilizado para dizer que não, que existe essa associação, que já saiu um estudo muito novo falando sobre isso. Mas olha como é que esse estudo foi construído. Essa semana, com 46 estudos, encontrou que altas doses de paracetamol usadas por 29 dias, gente, quem usa paracetamol por 29 dias em dose alta mostrou sim uma pequena associação. E mesmo qual é assim, o alerta por e o 29 que a dias, gente vai tirar de pequena lição associação. de tudo isso que eu falei? O principal recado que toda gestante deve ouvir é que, independente da medicação, seja ela paracetamol ou não, a menor dose pelo menor tempo e sempre com orientação médica, é isso que você deve levar de lição. Qualquer remédio, então a gente gente. nunca vai usar um medicamento, principalmente na gravidez, sem orientação médica. Esse é o aviso. E pode ficar tranquila, porque não existe relação causal do uso de paracetamol na gravidez e autismo. Perfeito, perfeito. Agora eu quero que vocês vejam esse vídeo aqui do Léo, porque tem muita gente falando, tá? Mas o número de autismo, de pessoas autistas aumentou muito, tem uma causa secreta para isso, o que está acontecendo? Prestem atenção nesse vídeo aqui, tá bom? Tem duas explicações para isso aqui. O critério diagnóstico mudou. Então, antigamente, você tinha síndrome de Asperger, você tinha autismo, você tinha retardo mental e eram CIDs diferentes, tá? Hoje, aquela criança que a gente achava criança pouco sociável, que tinha dificuldade de olhar nos olhos, que a gente falava, esse menino é esquisito e tal, hoje com 25, 30 anos ele está recebendo um diagnóstico de autismo nível 1 suporte, tá? Ou seja, a gente tem aí cada vez mais pessoas que antigamente não eram diagnosticadas, ou seja, esse número já existia, vamos dizer assim, né? Só que as pessoas não eram diagnosticadas como autistas. E hoje elas estão recebendo esse diagnóstico, tá? Tem isso um ponto muito importante. Tá? E ao mesmo tempo, aquele menino que a gente rotulava, o diagnóstico era chamado de retardo mental, hoje ele é autista suporte nível 3. Então o critério diagnóstico mudou. Então muito mais pessoas que estavam em outras categorias caíram para dentro da categoria do autismo. 2, é que com mais informação sobre o autismo, os pais e mães estão mais atentos. Então eles fazem algum tipo de rastreio e levam para médicos mais rápido e faz o diagnóstico mais rápido. Isso é muito importante da gente dizer. A gente tem cada vez mais informações sobre saúde mental circulando na internet. Embora a gente tenha bastante desinformação, bastante informação que não é adequada, correta, a gente também tem aí um ponto muito positivo, né? Que são pais e mães que estão cada vez mais atentos a sintomas, a questões que podem levar a um diagnóstico cada vez mais precoce de algumas questões de saúde mental. Basicamente é isso. A outra situação que a gente não pode nunca deixar de falar é que nós, adultos, estamos tendo filho mais velho. Então, assim, quanto mais velho a gente resolve ter filho, por causa de trabalho, de carreira, de estudo, de dinheiro, de outras coisas, pior fica a nossa bagagem, qualidade genética, tá? Lembrem-se que a genética, a hereditariedade, a genética, hoje é o fator que a gente tem como hipótese mais provável de causa para o transtorno do espectro autista, tá?
Lembrando que é um conjunto de causas, tá, gente? Mas é uma hipótese muito forte. E aí você aumenta o risco de doenças do neurodesenvolvimento, transtornos do neurodesenvolvimento, desculpa o nome errado de doença. Então você começa a ter mais diagnóstico também, tá? Então um marcador clássico de autismo é quando os pais, homens, têm mais de 40 anos, o risco de filhos autistas aumenta, tá? Então qualquer doença relacionada com genética e hereditariedade, a idade dos pais importa e importa muito, e o autismo é um deles. Então isso aqui, o número de diagnósticos de autismo também é uma consequência de mudanças da sociedade moderna. Eu quero também dizer para você uma coisa muito importante. Outro dia eu escutei uma pessoa falar na rua assim: antigamente a gente não via tantas pessoas autistas na rua. É óbvio que a gente não via. Eu não sei se você sabe que antigamente as pessoas que tinham questões de saúde mental, elas muitas vezes eram consideradas não aptas a conviver em sociedade e na maioria das vezes elas eram trancafiadas eternamente em instituições psiquiátricas. Então, antes do que a gente chama de reforma manicomial, né, que é uma reforma que a gente teve aí para tirar as pessoas, né, dessa prisão que eram os manicômios, né, antes disso, as pessoas eram levadas, né, com autismo, com outras questões, né, deficiência intelectual, até síndrome de Down, enfim, várias coisas. Essas pessoas eram levadas a instituições psiquiátricas e eram abandonadas lá, muitas vezes, né? Então era por isso que a gente também não via tanto dessas pessoas na rua. Tem mais um ponto também que a gente tem que levantar aqui para o aumento, vamos dizer assim, né, de pessoas do espectro autista. A gente, cada vez mais, nós temos uma diminuição global nas taxas de mortalidade infantil. E aí, quanto menos crianças morrem, mais crianças a gente tem aí para analisar dentro dos nossos estudos, dentro das nossas estatísticas demográficas e por aí vai. Então, a gente diminuindo a taxa de mortalidade infantil, a gente tem um aumento aí de base, vamos dizer assim, estatística, para olhar os transtornos de neurodesenvolvimento, ok? Então, a gente está aqui falando de ciência, de estatística, né, de bons estudos que comprovam que não precisa ficar desesperada para usar o paracetamol, não precisa ficar preocupada de usar o Tilenol ou não. Lembrando que se você tiver com uma febre na gestação, é melhor você tratar essa febre, é mais seguro para você, é mais seguro para o seu bebê, você cuidar dessa febre com o Tilenol, com o paracetamol, tá? Do que você ficar preocupada se esse paracetamol tem um risco microscópico eventual, que não se comprovou, de causar alguma espécie de autismo nos seus filhos, tá? Bom, é isso o vídeo de hoje. Eu vou ficar por aqui, porque esse assunto já me deu muita raiva, mas eu precisava falar sobre ele. Beijo, até a próxima.